Oi, vou ler agora Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática, do autor R.C. Sproul, capítulo 30, intitulado A Extensão da Expiação. Os distintivos da teologia reformada são frequentemente resumidos com o uso do acróstico TULIP. A letra L representa o conceito de expiação limitada. Aqueles que aderem aos conceitos expressos em TULIP são chamados calvinistas de 5 pontos. Os calvinistas de 4 pontos se opõem ao L, ao conceito de expiação limitada. Portanto, a área de disputa entre calvinistas de 5 e de 4 pontos tem a ver com a extensão da expiação. Em outras palavras, por quem Cristo morreu. Há muita confusão sobre o que significa expiação limitada. Historicamente, teólogos reformados não têm usado essa expressão. Têm manifestado uma preferência por expiação definida, como distinta de expiação indefinida, porque a questão não é o valor da expiação. O sacrifício que Cristo ofereceu ao Pai foi perfeito. Ele não poderia ter feito mais do que fez para realizar a redenção da humanidade. A expiação é resumida frequentemente com a frase suficiente para todos e eficiente para alguns, significando que, em sua eficácia, ela foi limitada para certo grupo de pessoas, mas foi suficiente para cobrir o pecado de todo o mundo. Há pouca concordância sobre o fato de que a expiação não é aplicada eficazmente a todas as pessoas. Portanto, essa frase define apenas a diferença entre o universalismo e o particularismo. Lida com a suficiência da morte de Cristo e não especificamente com a intenção de Deus na expiação. O universalismo é a teoria de que Jesus morreu eficazmente pelos pecados de todas as pessoas. Portanto, todas as pessoas no universo serão salvas. Os universalistas afirmam que todas as pessoas são salvas por meio da eficácia da expiação de Cristo. O universalismo é, pelo menos nos círculos evangélicos, um ponto de vista extremamente mínimo. De fato, alguém que afirme ser universalista não pode também afirmar corretamente ser um evangélico, porque os evangélicos creem na realidade do inferno, onde há pessoas não regeneradas. O particularismo diz que somente alguns serão salvos. Há uma forte concordância dentro do evangelicalismo quanto ao particularismo, ou seja, o ponto de vista de que o efeito da cruz é aplicado somente a alguns. Isto não significa que um limite é colocado no valor ou mérito da expiação realizada por Cristo. Seu valor meritório é suficiente para cobrir os pecados de todas as pessoas. A qualquer pessoa que colocar sua confiança em Jesus Cristo receberá a plena medida de benefícios dessa expiação. Também é importante entendermos que o Evangelho deve ser pregado universalmente. Este é outro ponto de controvérsia, porque
Embora o Evangelho seja oferecido universalmente a todos que estão dentro do alcance de sua pregação, não é oferecido sem condições. É oferecido a qualquer que se arrependa e creia. É óbvio que o mérito da expiação de Cristo é dado a todos que se arrependem de seus pecados e creem. Portanto, a questão não diz respeito à suficiência da cruz, diz respeito ao seu desígnio. O desígnio da expiação. A fim de considerarmos o desígnio da expiação, devemos primeiramente identificar o idealizador. Quem idealizou a expiação em primeiro lugar? Desde toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em perfeita concordância sobre a criação e a redenção. Deus é o idealizador. É aquele que enviou Cristo ao mundo. Ele fez isso apenas na esperança de que algumas pessoas aproveitassem a oportunidade. Alguns dizem sim. Alguns dizem que Deus não tem nenhuma ideia acerca de quais pessoas farão isso, porque seu conhecimento é limitado pelas escolhas dos seres humanos. Essa maneira de pensar nega a Escritura que diz: Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Cristo estava ciente de que, enquanto se preparava para fazer a obra de redenção, estava fazendo-a em benefício daqueles que o Pai lhe dera. Portanto, ela não seria uma realização inútil. O problema do conceito de redenção hipotética é que Cristo poderia morrer hipoteticamente por todos, mas realmente por nenhum. Ou seja, se ninguém aceitasse a oferta do Evangelho. Este é o ponto em que somos forçados a pensar na cruz em relação ao nosso entendimento do caráter de Deus. Se Deus planejou a expiação, se a cruz foi o plano de redenção feito por Deus, então isso é o que deveríamos esperar que acontecesse. A eficácia da cruz se realiza no grau exato que Deus tensionou originalmente. Muitos acreditam que a salvação das pessoas depende, em última análise, do homem. Entretanto, ninguém está perdido fora da providência de Deus. No supremo desígnio e plano de redenção, nada depende de nós para a eficácia. Depende somente de Deus. Essa é a questão. Em última análise, a salvação não é do homem, mas do Senhor. A doutrina da eleição. Teólogos formados dizem que uma pessoa tem que crer para receber os benefícios da cruz, mas a própria fé é um dom de Deus. Cristo cumpre o desígnio eterno de salvação para que toda pessoa por quem ele morre seja salva. Jesus morreu somente pelos eleitos e não morreu por todos. Muitos se opõem a isto, ressaltando o ensino bíblico de que a morte de Cristo foi pelos pecados de todo o mundo. Sim, Cristo morreu por pessoas de todas as partes do mundo, que é uma maneira como as Escrituras falam do mundo. Em outras palavras, à luz de um ponto de vista bíblico, Jesus não morreu apenas por judeus. Ele morreu por judeus e gentios de todos os tipos.
Jesus morreu por pessoas de toda tribo, língua e nação. Morreu por todos os eleitos, que inclui pessoas de todas as partes do mundo. Todavia, ele não morreu por não eleitos. Não morreu por Satanás. Não morreu por aqueles que, no decreto eterno de Deus, não são objetos especiais de seu favor de eleição. Sustentar o conceito do L, de tulip, é o teste que define quem crê realmente no que as outras letras representam. Pessoas dizem que creem na depravação total, o T, mas não creem na expiação limitada. Dizem que creem na eleição incondicional, o U em inglês, significando que Deus escolheu soberanamente desde toda a eternidade aqueles que ele salvará, motivado apenas por seu beneplácito, mas não sustentam a expiação limitada. No entanto, não podemos crer em um ponto e não crer no outro. Se cremos na eleição incondicional que está fundamentada na soberana graça e misericórdia de Deus, desde toda a eternidade, então devemos ver também o propósito da cruz. O valor da cruz se estende universalmente, mas o desígnio e propósito de Deus para a cruz era salvar apenas alguns da humanidade caída ao satisfazer as exigências de sua justiça. Ele determinou aplicar a obra de seu Filho em benefício daqueles que ele escolheu desde a fundação do mundo. A cruz sempre fez parte do eterno plano de redenção de Deus, e seu desígnio visa aos eleitos. É confortante saber que Cristo não morreu em vão e que a redenção realizada por ele será aplicada certamente àqueles que ele determinou salvar. Agradeço por ouvirem mais uma leitura. Tchau, fique bem.